mais um vídeo. Pessoal, hoje nós trataremos sobre cristianismo versus comunismo, tá? É uma pauta importantíssima para vocês entenderem. Prometo que esse vídeo vai ficar bem simples e entendível, tá? Se alguém tiver mais interesse sobre esse assunto, pode mandar mensagem para mim ou também pesquisar em diversas fontes. Mas vou deixar ele bem explicativo para vocês. Então, vem comigo! Hoje eu já vou iniciar esse vídeo, tá? Fazendo a referência aqui de um dos livros do curso de teologia que eu realizei em 2018. Esse aqui foi o 8º livro, tá bom? Então foi a 8ª matéria que a gente aprendeu. Esse livro, ele trata sobre maneiras e costumes bíblicos, tá? E eu vou abrir no capítulo 2, onde trata sobre as classes sociais, unidade e diversidade. Para quem não sabe o que é classe social, acredito que você já tenha escutado alguém falando assim, é aquela pessoa de classe baixa, classe alta. Então, socialmente a gente divide mensurando ali o equivalente financeiro da pessoa. A classe baixa é aquela que tem um equivalente financeiro menor, classe média, classe alta, a classe das pessoas que têm mais condição de vida ali, né? E entrando aqui neste assunto de classe social, as primeiras famílias de Israel, a partir de Abraão, foram nômades e não haviam diferença entre elas, tá? Então era assim, cada um tinha um pedaço de terra e nesse pedaço de terra, cada patriarca comandava ali o seu pedaço de terra, tá? Então não havia assim tantas pessoas, né? Então cada um conseguia controlar ali a sua fazenda, o seu sítio, as suas terras. Com a ida do povo de Israel para o Egito, eles experimentaram o que significava pertencer a uma sociedade de classes, da qual uns eram mais poderosos economicamente que outros. Então, como a gente vive hoje, uns são mais poderosos economicamente, outros são menos. Uns tiveram mais oportunidade, outros não. Outros já nasceram em família de rico, continuaram rico. Outros nasceram em família de rico, ficaram pobres. Então, cada um ali tem o seu equivalente naquela unidade, né? E o que causa a diversidade dentro dessa unidade. Com a sedentarização, as famílias se estabeleceram em pequenas aldeias e cidades. Já formaram as aldeias, que são grupos maiores. Vamos pensar assim, a aldeia seria um bairro, certo? E já se formaram aqui as cidades, tá? Nesse começo não havia grandes diferenças entre eles, como nos dias do nomadismo. Então começaram as diferenças aqui, quando começaram as aldeias e também as cidades, porque foi aumentando o número de pessoas ali daquela região. Porém, ela não chega a ser uma diferença tão grande como no período do nomadismo, tá? Então aí já entra a questão de vai se formando uma aldeia, uma cidade, um povo. Então começa o pessoal a instituir um rei e tem os grupos civis, militares e cada um começa ali a trabalhar com o seu talento, que você tem dom ali, começa a vender, então começa o comércio, começa as leis para reger esses povos, entendeu? Então aí começa a diversidade. Porém, toda a escritura existe com muita clareza o conceito de que Deus não se impressiona com a camada social a que alguém pertence. Então, Deus não vai gostar mais de você se você for um pobre necessitado, ou Deus não vai gostar mais de você se você for extremamente rico, tá? A classe social não é algo importante para Deus, tá bom? Que fique bem claro aqui. Jesus identificou-se como o Messias ao se misturar com os pobres, né? E aqui temos uma referência, né? Estava pregando as boas-vindas aos pobres, onde está em Mateus 11, do 1 ao 5. E aqui é destacado a questão dos escravos. Hoje, quando a gente usa a palavra escravo, parece que a gente está associando a algo ruim, a algo, né, que tortura as pessoas, que machucam as pessoas. Mas no povo de Israel não era assim, tá?
Imagine uma pessoa que ela não tem terra, ela não tem bens, ela não tem nada, né? Então ela opta por servir determinada família, que às vezes tem uma terra muito grande, está precisando de uma mão de obra lá. Então, na própria Bíblia é instituído as leis, se eu não me engano está em Levítico, as leis referente aos escravos. O escravo nada mais é do que um servo, né? Ele está lá servindo aquele senhor. Porém, entretanto, com o passar dos anos, a gente já sabe o que levou à escravidão, né? Muitas pessoas faziam da escravidão uma prisão para aquelas pessoas que eram escravos. Então, na história tem essas marcas também. Mas eu estou trazendo aqui a história de Israel, tá? A história que nós seguimos, a história que fez nascer no nosso coração o desejo de amar a Deus, de temer a Deus e Jesus Cristo. E assim, com o surgimento da monarquia, aí sim a sociedade ficou bem dividida em camadas, tá bom? E agora, partindo dessa introdução, tá? Que eu mostrei para vocês quando que o povo de Israel começou a se tornar ali uma nação, a começar a ter as cidades, as aldeias, a começar, né, a monarquia, os reis, toda essa instituição que, acredito eu, isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim, que é algo que automaticamente vai se formando. É a mesma coisa quando você está, por exemplo, numa aula, seja na faculdade, seja na escola. Ali tem cada grupo. Cada grupo é instituído um líder de grupo. Além do líder de grupo, tem o representante da turma. Além do representante da turma, tem o professor. Acima do professor, tem o diretor. Então, é algo que automaticamente acontece para que tudo flua como uma engrenagem, flua corretamente. Então, no cristianismo, tem essa hierarquia e sempre teve, tá? Tem essa hierarquia onde Deus fala através de Moisés, Moisés transfere para Arão, Arão passa para o povo. O sogro de Moisés, quando ele foi encontrar Moisés, e Moisés estava lá naquela loucura, tentando controlar todo aquele povo que ele tinha tirado do Egito, a todo mundo peregrinando no deserto, e tudo tinha que Moisés resolver. Imagina Moisés cuidando da responsabilidade de um monte de pessoas. Então, Jetro chegou para Moisés e deu uma ideia para ele. E essa ideia administrativa foi ótima. Ele falou assim: Moisés, divide líderes de grupos e essas pessoas levam os pequenos problemas para esses líderes de grupo, entendeu? E caso problemas maiores cheguem a você, então faz disso uma escadaria para não ficar aquela loucura. Como uma pessoa vai reger tudo, né? Então, ali começou essa espécie ali de pequenas lideranças até chegar, né, em Moisés, tá bom? E é como funciona, tá, a república aqui no Brasil, para você que ainda não tem conhecimento. Existe o prefeito, que é o que comanda aquela cidade, existe o governador, que comanda o estado onde estão as cidades, e existe o presidente, que comanda o país onde estão os estados e as cidades. Então você vê ali que é uma escadinha até chegar, né, ao poder superior. Então é para ser um sistema funcional, tá? É para ser. Mas vamos continuar aqui. E trazendo um breve resumindo o que tratamos aqui. O cristianismo funciona da seguinte forma: Deus instituiu as leis para o homem e assim o homem institui essas leis para reger o seu povo. Porém, no cristianismo, o pós-Cristo, o povo não é obrigatório. Se você é de outros povos, se você é de outra ideologia, você não é obrigatório a seguir o evangelho. Mas as leis fundamentadas ali pelo evangelho, tá? A maneira das classes sociais, como funciona aquele povo, aquela aldeia, aquela cidade, aquele país, ela é instituída através de leis e são instituídas pessoas para reger essas leis, tá? Na Bíblia a gente vê governantes, profetas, depois vem os reis, os juízes. Então Deus sempre colocou figuras de lideranças, tá? Instruídas por ele para governar esses determinados grupos.
podemos concordar aqui que Jesus também foi um governante ali dos 12 discípulos. Ele instruía os 12 para que os 12 fizessem a missão dele. Então, beleza, agora a gente concluiu aqui a questão do cristianismo e eu vou apresentar para vocês agora o pai do comunismo, tá? O famoso Karl Marx. Não sei se você já conhece, mas se você já terminou o ensino médio, eu tenho certeza que você vai lembrar alguma menção que o seu professor de filosofia falou de Karl Marx. O Karl Marx, como eu disse para vocês, o pai do comunismo e o criador da teoria marxista, tá bom? Tem uma frase que ela é muito famosa, tá? Para o pessoal aí que segue o Karl Marx, porém ela é de grande importância e reflexão para nós. Aqui a frase fala o seguinte: a religião é ópia do povo. Se você pesquisar o significado de ópia, é algo anestesiado, algo ali engessado. Então ele quer dizer que a religião meio que deixa o povo anestesiado, entendeu? Para o conhecimento, para a sabedoria. Então o que ele quer dizer ali? Isso eu lembro até hoje quando meu professor de filosofia falou na escola pra gente. A religião, ela veio para preencher as mentes vazias das pessoas, porque as pessoas, se elas ficarem se perguntando a vida inteira de onde vieram, para onde vão, elas vão ficar loucas, tá? Então, Karl Marx trata a religião como algo criado pelo ser humano, tá? Então, todas as nossas leis, todos os nossos preceitos, princípios bíblicos que nós acreditamos e lutamos, são tudo fruto da nossa imaginação, porque a nossa imaginação ela precisa preencher, precisa responder essas perguntas, entendeu? Porque senão nós não conseguiríamos viver, tá? Então, Karl Marx tem que a religião é algo inexistente. E eu lembro de uma coisa que aconteceu quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu nunca mais esqueci. O professor de filosofia pediu pra gente que nós fizéssemos uma biografia simples, de um sábio, uma pessoa que é considerado um sábio pra gente. Pode ser um pai, pode ser um avô, pode ser um governante, pode ser qualquer pessoa, tá? Martin Luther King, diversas pessoas trouxeram diversos sábios. Eu, na matéria, trouxe, para mim, o maior sábio era Jesus Cristo. Para mim, Jesus Cristo foi o maior sábio, a pessoa que eu vi assim, que era extremamente inteligente nos seus ensinamentos e conseguia instruir muitas pessoas com o seu conhecimento. Fiz a minha biografia, cada aluno ia ler a sua. Quando foi para mim ler a minha, eu falei, eu fiz uma biografia de Jesus. Na hora, o professor já me cortou. Por quê? Na concepção dele, eu estava fazendo uma biografia de algo inexistente. Para ele, Jesus Cristo não existia, entendeu? Então, ele me deu a nota, tudo certo, só que ele não quis meio que aceitar o meu trabalho, porque na concepção dele, Jesus não existe, então torna inválido todos os seus ensinamentos. Então, era como se eu estivesse fazendo ali o maior sábio, um herói da Marvel, entendeu? Na concepção dele, e esse meu professor é marxista, tá? Então, ele segue esse pensamento de Karl Marx. Então, o que eu quero trazer para você, quando você defende determinada ideologia onde coloca Jesus Cristo, Deus, como inexistente, fruto da nossa cabeça, você está indo contra os princípios do Evangelho, né? A não ser que você tenha Deus ali só para preencher o vazio que há dentro de você, como o Karl Marx falou. Agora, se você realmente crê que Deus, Jesus existe, e você crê piamente nisso e segue os princípios e leis instituídas por Deus, não tem como você defender também uma ideologia contrária ao que você acredita, entende? Então, aqui que eu trago para vocês a diferença do cristianismo e do comunismo, tá? E o comunismo não só, eu estou apontando esse fato onde interfere na nossa fé, tá? Que acima da religião é a fé que é entre nós. Então, esse detalhe, Karl Marx não acreditar em Deus, na existência de Deus, e ele ainda faz uma crítica à questão que nós cristãos,
pedimos a Deus, confiamos em Deus, esperamos em Deus. Então, quando a gente vive aqui no capitalismo, eu penso em abrir um negócio, pensando em abrir uma loja. Nossa, eu vou orar para Deus abençoar, para que dê certo essa loja. E com essa loja eu posso arrecadar o dinheiro, posso dar um dízimo, posso ajudar as pessoas. Nossa, eu vou apresentar isso em oração. Então, para Karl Marx, isso que a gente está fazendo é algo fruto da nossa cabeça, ilusório, entendeu? Então, para ele, não existe um Deus que realiza milagres, tá? Então, na ideologia ali comunista, não tem que haver essa ilusão. Você é pobre, se tornou um rico, entendeu? Ou você vivia ali determinado estilo de vida, mudou aquele estilo de vida, começou a viver uma vida melhor, entendeu? Então, ele não crê nisso e ele não concorda com isso. O comunismo, o socialismo em si, é a igualdade geral, tá? Das pessoas, igualdade extrema. O que é igualdade extrema? Você não é mais dono de uma propriedade privada, você não é mais dono de 2 carros, entendeu? Você não é mais dono de um celular mais caro, tá? De um sapato mais caro. E as pessoas também não vão fabricar essas roupas que sejam de melhor qualidade, mais caro, um sapato mais caro. Essa diferença, essa concorrência, tá? Em questão de marcas, tudo isso para de existir. O comunismo, você vai trabalhar para o Estado e o Estado vai te sustentar igualmente a todos, tá? Sem privilégios. E você também não é dono de nada. O Estado é dono de tudo. Então, no comunismo também gera essa instabilidade ali, referente ao governante que está ali. Ainda no capitalismo, você tem meios de buscar tantas pessoas, a gente vê conquistando seu negócio, conquistando ali o que quer fazer, consegue guardar um salário, comprar uma propriedade. E nisso tudo, nós, na nossa fé, Deus abençoa, nos ajuda a caminhar. E como eu disse para vocês, desde quando eram os patriarcas lá em Israel, que eram só pessoas ali em família e o chefe da família, desde lá Deus valoriza o trabalho, tá? Você trabalhar e receber uma recompensa por isso, tá? Então Deus sempre ajudou diversas pessoas em seus trabalhos, como a gente lê na Bíblia. José foi um deles. José estudou, batalhou, conheceu. Quando ele se deparou naquela situação onde ele foi vendido lá no Egito, ele se destacou, foi trabalhar dentro da casa lá do rei. Então, é importante você levar em consideração que o cristianismo e o comunismo não tem como ser semelhantes. Se o comunismo exclui a existência de Deus, não tem como um cristão ser comunista. Então, nós precisamos realmente refletir o que a Bíblia trata e no que nós estamos acreditando, para que a gente não vá numa doutrina contrária. Eu acredito que você conhece aquela passagem que fala: todo aquele que me negar aqui na terra será negado também diante do Pai. Então, que nós não venhamos negar Cristo, mas que nós sejamos firmes no que nós acreditamos, que nós sejamos firmes nas leis que foram instituídas por Deus, tá? E um fato interessante, esse aqui eu vou contar para vocês, não sei se vocês sabem. Moisés, ele escreveu os 10 mandamentos, que a gente já conhece, ok? Quando Moisés desceu do monte, ele ficou alguns dias lá para escrever, né, as leis nessas tábuas. E quando ele desceu, o povo tinha se corrompido. O povo fez uma escultura, né, toda dourada lá, com as joias preciosas que eles tinham. E para essa escultura dourada, eles ofereciam, né, oferendas para que essa escultura realizasse ali, né, um pedido deles. Quando Moisés desceu, ele viu a situação, ele ficou tão irado, que ele quebrou as tábuas, que ele teve que refazer, subir no monte de novo e refazer essas tábuas, que ele ficou tão irado, que ele ali preparando tudinho para entregar pro povo as leis de Deus, e o povo, quando ele chega, o povo já tinha se desviado do que Deus tinha, né, ensinado para eles. Então, por que eu tô contando isso para vocês? Para vocês verem o grau de dificuldade que foi para Deus instituir as leis, para agora a gente simplesmente fechar os olhos, se dizer cristão e seguir aí leis contrárias a Deus. Então, que nós possamos consultar a Bíblia em tudo, em todas as decisões que nós vamos tomar na vida, tá?
inclusive na nossa vida profissional. Quando eu trato aqui relação do comunismo, do cristianismo, é que também na nossa profissão nós venhamos ser também verdadeiros cristãos. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, pode deixar nos comentários, eu respondo vocês lá. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Toda terça-feira agora teremos um vídeo novo aqui para você.